Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, e depois do atacante Guilherme Henrique, o popular GH, ser vendido pro Ferencváros da Hungria a preço de vento, o Corinthians foi lá e acertou mais uma venda nessa semana, que é a do atacante Beto, também de 18 anos, que agora vai pro Juventude e pelo menos é um time mais fácil de acompanhar, também sem envolver valores na negociação, mas mantendo ali 30% de seus direitos econômicos pensando numa venda futura. Ou seja, mano, pelo que parece, a diretoria adotou mesmo esse estilo de negociação e daqui pra frente vai ser só assim. Vamos vender e torcer pro moleque estourar pra um dia receber esse dinheiro, mas se não receber também, pelo menos tentou, não é mesmo? E esse Beto, fiel, é outro que poderia ter sido inscrito na copinha, acabou ficando de fora, certamente por questões técnicas, porque nunca foi um destaque na base, mas hoje o Corinthians se livra de mais um garoto em busca de uma falsa esperança que ele seja vendido lá na frente. Só que enquanto isso também, o Claudinei tá lá, aprovando mais e mais contratações pra base, já chegamos a 59 nessa gestão, e a impressão que me passa, mano, é que essa diretoria quer se livrar o quanto antes de todos que já estavam aqui para repor com novos nomes que talvez, mas só talvez, tenham algum tipo de esquema envolvido. Veja lá, não tô acusando ninguém, mas é o que parece, porque não é possível que de 60 nomes todos tenham a chance de vingar, né? Enfim, depois eu ainda que sou errado quando falo sobre isso. Mano, eu sempre falo aqui que uma das coisas mais importantes no futebol para um jogador é a confiança. Pô, você pode ser ruim, pode estar fora de posição ou até voltando de lesão. Mas, mano, se você tem confiança, você tem tudo. E o Yuri Alberto, por exemplo, é o caso mais claro disso. Bastou contratar uma psicóloga no CT, bastou ele frequentar a sala da Ana Couto, que magicamente voltou a jogar. E aí, pensando nisso, a diretoria decidiu que vão criar um departamento de saúde mental lá no CT, que basicamente vai consistir em contratar ao menos mais um psicólogo e um psiquiatra, que pra quem não sabe a diferença, um atua numa área mais filosófica, mais mental da parada, e o outro mais na área médica. Enfim, a ideia principal do Corinthians, e eu custo acreditar que isso tenha partido do Fabinho Soldado, que tá reformulando tudo lá no CT, é de aumentar a profissionalização do setor, que hoje conta apenas com a Ana Couto, que desde que chegou tem um feedback muito positivo lá dentro. E isso tudo sozinha, né? Imagina quando tiver mais gente lá dentro. Então assim, fiel, é uma iniciativa que merece o nosso reconhecimento, porque hoje o que menos tem no Brasil são times que contam com algum tipo de psicólogo. As pessoas não têm ideia da diferença que isso faz. E outra, caso isso surta efeito, a tendência é que isso se expanda para a base também, de aconselhar o moleque desde cedo para ele chegar no profissional e não ter aquele baque que fazem muitos desistir, não é mesmo? E você sempre prezou pela transparência, né? Foi uma promessa sua aqui, uma promessa sua eu já vi em vários lugares. Na primeira janela teve essa transparência total, isso foi cumprido. E na segunda janela, o que aconteceu? Que teve essa demora? Não dá para fazer isso assim que o jogador é contratado? Como que funciona isso? Nosso grande problema estava sendo em meio de campo, por exemplo. Então as nossas maiores contratações, de uma certa forma, foi meio de campo, depois ataque. Você tem que, a estrutura toda está no meio de campo, porque é ali que a bola chega mais tranquila para a defesa, a bola chega mais tranquila para o ataque, e de repente a gente começou a contratar mais jogadores de meio de campo. E teve logo no final que a gente colocou, estava sendo muito transparente nesse sentido, começou a nos atrapalhar em negociações. Por quê? Porque às vezes você... os caras sabem que tá com dinheiro. Sabem, às vezes esse atleta pode vir um pouco mais barato, mas espera aí, eu tenho a mesma característica que aquele. Ele pagou tanto. Eu quero aquilo. Então a gente foi obrigado, através também do Fabinho, vamos segurar um pouco. Aí a gente começou a fazer todas as negociações para poder depois deixar muito transparente. E a contratação no Memphis? Fala pra gente, foi uma coisa absurda, muita gente também torceu contra, falou que não ia dar certo. E olha, depois o Ronaldo, eu acho que foi a grande contratação assim de mudar, porque a contratação não é só dentro de campo, né? O ambiente você vê, os outros jogadores falam, eu tô jogando com o Memphis aqui, tá essa torcida inteira, faixinha, meu filho usando faixinha do Memphis e tudo mais. É uma coisa que contagiou mesmo, né? Tudo isso aí faz parte da profissionalização que nós fizemos nessa segunda janela. Mas como que foi a ideia? De onde veio? Para você ter uma ideia, pode ver que a gente praticamente não errou. É claro que você sempre vai ter um erro ou outro, mas é muito pouco. Você vai ter um erro aí de 5%. O aproveitamento na segunda janela foi absurdo. Justamente por isso, porque hoje a gente entende a característica do Corinthians, tanto a comissão técnica quanto o executivo de futebol, entenderam, tiraram aquele peso que eu falei no começo da entrevista, e aí a gente começa a monitorar atletas dentro da filosofia de jogo que a comissão técnica tem, e principalmente dentro das características do Corinthians, e principalmente daquele atleta que quer vir jogar no Corinthians. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante, é o que faz a diferença. A gente analisa a característica dele com a vontade dele de vestir a camisa do Corinthians, que é o que aconteceu. Você pega uma entrevista do
do Alex Santana, cara. Você pega as nossas conversas com o André Ramalho, de ir na casa dele, mostrar um planejamento, sendo que ele tinha outras propostas, ele foi um cara que apostou numa hora que era mais difícil. Ele, Garro, verdade. Alex Santana também, Fabinho Soldado, a comissão técnica, todos eles abraçaram o Corinthians. Tem que dar valor pra esses caras. Pô, e aí eu tive pressão pra mandar esses caras embora. Como é que eu posso mandar esses caras embora, cara? Se foram os primeiros a abraçar a nossa ideia, acreditar no nosso projeto. A lealdade, né? E eu tinha que acreditar neles. Corri sério risco nisso, corri sério risco na contratação do Memphis, corri sério risco em algumas parcerias. E, cara, e a gente começou um namoro. E aí tem Mas começou... Como que começou a conversa? Foram indicações que aí a gente achava muito difícil, mas pelo fator também dele estar parado, né, se recuperando e procurando um clube, ele tinha várias propostas também. Tem o Dr. Vinícius Cascone, tem o Pedro Silveira, que é nosso financeiro, e nós colocamos ele dentro das nossas condições, parte jurídica e parte financeira, para ver se viabilizava. E de repente começamos a sonhar, cara. Ele começou a dar um sinal amarelo pra gente, opa. E aí quando entrou no sinal verde, avançamos e dentro das nossas condições conseguimos, e ele aceitou, mostramos um projeto pra ele que tá dando certo. E é um cara Corinthians demais, né? Corinthians, cara? É um cara fantástico, tem nossa cara. Integrado totalmente. Cara, tem, como todos os outros, né, cara? Por isso que a gente falou, todos hoje que jogam no Corinthians, eles quiseram vir jogar no Corinthians. Por isso que a gente fala, cara, às vezes tem um que não quer jogar, vai embora e tá tudo certo, traz outro. E é assim que funciona. Porque no Corinthians hoje só vai jogar quem quer jogar no Corinthians. Não é aquele cara que, estou estudando proposta. Não. Ou é ou não é, cara. E graças a Deus, todos esses, quando a gente falou, teve gente que falou, eu vou treinar agora à tarde. Se você falar que eu vou, já nem... Assim. É mesmo? Cara. E foi assim, e é maravilhoso. Aí você, o cara que vai no estádio e escuta... Se o cara jogou contra o Corinthians, ele sabe o que é a torcida, ele sabe o que é viver Corinthians. Sabe. Não tem torcida igual, todo mundo cara. fala, né? Todos. A torcida mais maluca que tem pelo time, você vê, cara, é uma torcida que não corneta jogador durante o jogo. Depois tudo bem, mas durante o jogo é apoio direto. Apoio os 90 minutos, o tempo todo. Pode estar tomando de 1, de 4, de 10, como pode estar ganhando de 10. Tem outros times aí que ganham o campeonato, tá perdendo de 1-0 no primeiro tempo, o pessoal já tá vaiando. Porra, no primeiro tempo, calma. Por isso que deu certo. Né? Por isso que tá nessa ascensão muito boa, porque é isso. Quando você fala com o cara, eu quero ir agora. Não tem como esse cara chegar lá e não correr. E hoje tá assim, cara. Hoje ninguém quer se machucar, todo mundo ali quer o treinador o tempo todo, né? Tem uma competição muito boa lá, né? Coronado entrou muito bem. Pô, se você tirar um, tem um, dois, igual, cara, assim, não vai mudar. E isso pro treinador é maravilhoso, porque ele sabe que ele pode manter a filosofia do jogo dele tranquila. E antes eu falo, porque antes o rodízio tá bom nesse começo de Paulista, né? Tá dando tudo certo, as características são as mesmas, e você tira um, coloca o outro, não muda o padrão de jogo. Tem pedido para algumas posições? Não, laterais? não. Como que tá? O único era o zagueiro, que a gente, né, que como não renovou o Caetano, né, então tinha uma necessidade de um zagueiro pela esquerda, mas quando o João Pedro, né, o Tchoca, fez um final de campeonato pelo Ceará maravilhoso, ele na hora, e é isso que eu gosto muito dessa comissão técnica também, olha aí, tinha 5 garotos no profissional segunda-feira, de 17 anos, 18 anos, cara, há muito tempo o Corinthians não via isso. Isso é um trabalho excelente que a base profissional está fazendo de integração. Subimos 11 garotos agora, então aí o João Pedro se encaixou direitinho, agora está fazendo o segundo jogo, se eu não me engano, que ele faz pela esquerda, o gol que ele tirou, um garoto firme, novo, já com uma responsabilidade muito grande, e era a única necessidade, assim, por ter saído o Caetano, para a gente ter um zagueiro a mais, e está dando certo. Mas o nosso grande desafio foi manter esse elenco. Nosso grande desafio, o Corinthians, a gente todos sabem a situação financeira, e o treinador foi muito, muito consciente e sabe que tem um elenco muito bom na mão, e sabe que a gente tem um grupo forte, e a necessidade era manter o elenco, e é isso que nós fizemos.